Pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos responder o exercício N termos de Fibonacci. O exercício pede para a gente implementar um programa que recebe um número positivo N e escreve na saída os N primeiros termos da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci tem seus dois primeiros termos iguais a 1 e a partir do terceiro termo, esse terceiro termo, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores a ele. E aí aqui tem os 10 primeiros termos da sequência, que são 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. Certo? Então, para a gente saber se o nosso programa está funcionando, é só a gente colocar 10 e conferir aqui nesses valores. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o programa, só recapitulando, o programa ele tem que receber um número, que é a quantidade de termos que nós vamos mostrar, e saber que a sequência tem os dois primeiros termos iguais a 1 e a partir do terceiro termo nós temos a soma dos dois termos anteriores, certo? Então nós vamos lá para o Repli, e aqui no Repli nós temos um pequeno algoritmo, falando o que a gente tem que fazer. Então, primeiro a gente tem que receber o valor N, que é a quantidade de termos que nós vamos mostrar, calcular os N termos na sequência de Fibonacci. Então, para calcular os N termos, nós temos que o termo 1 é igual a 1 e o termo 2 também é igual a 1. E o termo N, que é o próximo termo a partir do terceiro, nós temos que o T1, que o Tn é igual a T1 mais T2. Certo? E aí, para a gente conseguir fazer essa repetição e calcular todos os termos da sequência até n, n termos, nós vamos ter que atualizar os termos anteriores. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que o termo 3 foi calculado aqui. Termo 3 é igual a termo 1, que é 1, mais o termo 2, que é 1, que vai dar igual a 2. Quando a gente for calcular o termo 4, a gente precisa ter aqui o termo 3 mais o termo 2, o termo 2 mais o termo 3, certo? E aí, como a gente tem uma repetição, a gente precisa reutilizar as variáveis que a gente já utilizou antes nessa operação aqui. Então, para a gente conseguir atualizar os termos e utilizar as mesmas variáveis, nós vamos mudar os valores das variáveis. Então, aqui, para a gente ter essa somatória, a gente vai utilizar essa mesma fórmula que está aqui em cima, certo? Termo N é igual a T1 mais T2, porém, antes de fazer a próxima operação, ou seja, antes de repetir a próxima vez, nós vamos atualizar aqui dizendo que o termo 1 é igual a termo 2, ou seja, agora a gente tem os dois últimos termos atualizados, e o termo 2 é igual ao termo N. Por quê? Porque a gente vai ter aqui a atualização dos termos anteriores. A gente descarta o primeiro termo e pega apenas os dois últimos, que agora passa a ser o termo que a gente calculou e o termo anterior, certo? E aí, a gente vai fazer isso para todas as repetições. E aí, com essa formulinha aqui, a gente consegue, com esse algoritmo, a gente consegue resolver o nosso problema e fazer essa repetição. Ok? Então, a gente vai receber uma variável, receber um valor, um valor N. Esse valor N, eu vou colocar o N maiúsculo aqui, O valor N é igual, aí eu vou utilizar aqui o parse int, por quê? Porque a gente vai utilizar esse número como parâmetro na condição de repetição, e esse número precisa ser um número inteiro. E aí a gente coloca aqui o prompt para receber esse valor, que é digite a quantidade de termos, certo? Pronto. A gente digitou a quantidade de termos e vai para o próximo passo, que é definir os termos 1 e 2. Então, o termo 1 é igual a 1 e o termo 2
também é igual a 1, certo? Porque os dois primeiros termos da sequência são iguais a 1. E aí a gente inicia a nossa repetição, criando um for que tem um contador que vai de 0 até conte menor que n, que é a quantidade de termos. Bom, Daiana, por que a gente não coloca aqui o contador iniciando em 1 e indo até menor igual a n? Dá pra gente colocar também, tá? Porém, a gente sempre utiliza essa forma de repetição com o contador iniciando em 0, porque essa forma de repetição também é utilizada para vetores. E aí, quando a gente faz essa contagem de 0 até n com vetores, se você utilizar o contador, né, a variável do for em si, para definir as posições do vetor, esse valor tem que iniciar em 0, porque a primeira posição do vetor é 0, certo? Então, se você utilizar, por exemplo, se você fosse armazenar os termos da sequência de Fibonacci em um vetor, e aí a primeira posição do vetor é o primeiro termo, e assim sucessivamente. A gente tem que a primeira posição do vetor é igual a 0. Então, obrigatoriamente, esse contador aqui teria que ser igual a 0. Porém, como a gente não está utilizando vetores, claramente a gente consegue colocar aqui facilmente, e não vai dar problema nenhum, colocar o contador iniciando em 1 e indo até menor ou igual a n, porque aí ele vai contar n vezes da mesma forma. Certo? Mas lembrando que sempre que você iniciar o contador igual a 1, você tem que colocar menor ou igual a n para poder repetir n vezes. Senão, ele vai repetir n menos 1 vezes. Certo? Ok. Agora que a gente já sabe disso, a gente vai fazer o seguinte. Aí eu vou verificar, né? Se o contador for igual a 1, ou, aí o ou é essas duas barrinhas retas, ou o contador for igual a 2, nós vamos ter aqui que mostrar os termos 1 e 2. Os termos 1 e 2, eles são o valor 1, né? E aí a gente vai colocar aqui o número 1 dentro do alert. Dana, por que você não colocou aspas? Porque o número 1 é um valor, é um número, né? Não é um texto. Mas se a gente quisesse colocar as aspas aqui, o número 1 seria uma string, certo? Então aqui eu não tenho obrigação de colocar o número 1 como texto, só se você quiser. Ok, depois que a gente mostra o número 1 para esses dois termos, né, que é contador igual a 1 e contador igual a 2, que são os primeiros termos, a gente vem para o else, que é um caso contrário, ou seja, quando o número for maior do que 2, ou seja, de 3 para cima, a gente tem que calcular aqui o termo n, que é aquela formulinha que a gente viu no início, que é T1 mais T2, certo? E vocês ignorem as motos que estão passando por aqui, parece que está passando em cima de mim. Vamos lá. Depois a gente vai mostrar esse termo calculado, que é o termo n, e vamos atualizar os termos, certo? Outra coisa, se vocês estiverem fazendo na plataforma LOP, acredito que lá é obrigatório colocar esse texto aqui, que é um espaço, né? Um string de espaço aqui para poder mostrar todos os termos um do ladinho do outro. Como aqui no Repli ele mostra cada alert em uma linha diferente, ou seja, eu não preciso colocar o /n, e se eu colocar o espaço não vai fazer diferença, eu vou tirar aqui. Mas se você estiver fazendo na plataforma LOP, você precisa colocar esse espaço aqui se na questão estiver pedindo para separar cada termo por espaço, certo? Ok, se você tem que fazer dessa forma, volta o vídeo e vê como era que estava o código que eu já apaguei aqui. Vamos lá. Agora a gente vai atualizar os termos. Então, termo 1 é igual a termo 2 e termo 2 é igual a termo n. Termo 2 é igual a termo n. E aí a gente consegue reaproveitar a fórmula, que é o termo n igual a T1 mais T2, porém agora o T1 passa a ser T2 e T2 passa a ser Tn. E consequentemente, nas próximas repetições, a gente vai pegando sempre os dois últimos termos calculados, certo? E aí a gente vai ter aqui a nossa sequência
de Fibonacci concluída. Então, vamos executar aqui para a gente ver se está funcionando. Então, aqui eu vou digitar 10, que é a nossa sequência que a gente tem lá para comparar. E aí, aqui tá indo de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. Certo? Então, tá funcionando sim. Se a gente digitar outro número, vai aparecer os N termos. Aqui a gente já consegue concluir que está funcionando, né? Porque já mostrou os 10 primeiros termos. Então, consequentemente, vai mostrar os 100 primeiros termos, 200 primeiros termos, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clica muito em gostei pra mim, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas, com seus amigos, para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!